Mais uma vez recebendo aqui o Fabrício Cunha, assessor jurídico da CNA, vamos falar de mais uma resolução do Conselho Nacional de Justiça. Fabrício, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela companhia aqui. Oi, Bruno, obrigado. Eu que fico feliz de estar aqui de novo. Do que se trata essa homologação, esse fim de contrato de trabalho? Bruno, trata-se de mais uma ação do Conselho Nacional de Justiça a fim de reduzir a litigiosidade trabalhista no Brasil. Dessa vez, o CNJ aprovou uma resolução, a 586 de 2024, que prevê que o acordo ajustado entre o empregador e o empregado na rescisão do contrato de trabalho, se homologado pela Justiça do Trabalho, terá natureza de quitação final, ou seja, empregador e empregado darão quitação total ao contrato de trabalho e não será possível, no futuro, discutir aquela relação trabalhista na Justiça do Trabalho. Ou seja, basicamente uma decisão unilateral que favorece apenas os empregadores. Na verdade, favorece a ambos, tanto empregador quanto empregado, porque é uma segurança para as duas partes de que aquela relação jurídica não vai ser rediscutida, não vai ser levada ao judiciário. Mas se houver aí um arrependimento por parte do empregado, ele não vai mais poder recorrer, fazer nada junto à justiça. Não, uma vez que há a homologação desse acordo, não será mais possível rediscutir, ao menos em relação àquilo que foi posto na minuta do acordo, novamente, né? Então será impossível rediscutir isso. Em caso eles cheguem a esse consenso e firmarem esse acordo, essa homologação, como é que isso funciona na prática? As partes deverão estar assistidas obrigatoriamente por um advogado ou pelo sindicato, ou seja, não é possível estar sozinho. Isso aumenta a confiabilidade na intenção de qualquer um dos polos em se fazer o acordo e garante que ela tem ciência da natureza do ato a ser firmado. Por isso que não é possível rediscutir isso, por conta desse acordo em que ele vai dar quitação total ao contrato de trabalho. Então, uma das partes poderá procurar a Justiça do Trabalho, tanto o empregador quanto o empregado, para instaurar esse procedimento, que após a verificação dos requisitos, será homologado pelo juiz. E reafirmo, dará quitação ampla, geral e irrevogável ao contrato de trabalho, impossibilitando a rediscussão da relação trabalhista posteriormente. Mas como em toda regra, há sempre uma exceção, e nesse caso também não é diferente. É verdade. As pretensões relacionadas a sequelas acidentárias ou doenças ocupacionais que sejam ignoradas ou que não estejam referidas especificamente no ajuste não serão acobertadas por essa quitação, podendo ser rediscutidas judicialmente no futuro. Até porque, ao tempo da celebração do acordo, elas podem nem ter se manifestado. Também, qualquer fato ou direito que os titulares não tenham condições de ter conhecimento ao tempo da celebração do acordo não serão acobertadas, pelo mesmo motivo. Isso significa que é uma decisão de ambas as partes final, ou pode ser feita ali uma decisão, um acordo parcial, por exemplo? Não, a resolução veda a homologação parcial dos acordos e faz sentido porque o objetivo desse mecanismo é diminuir os processos e a litigiosidade na Justiça do Trabalho, ou seja, homologar uma parte do contrato e permitir a rediscussão da outra vai de encontro aos objetivos da resolução. Doutor Fabrício, há algum tempo você falou aqui na rádio sobre a mediação pré-processual individual e coletiva no âmbito da Justiça do Trabalho. Qual a diferença daquele procedimento para esse? Então, Bruno, os procedimentos em realidade são diferentes. Na mediação pré-processual, que falamos na entrevista passada, ainda não existe um acordo entre as partes. O papel do judiciário, nesse caso, é justamente promover o diálogo entre empregador e empregado, buscando obter o acordo e evitar a propositura de uma demanda trabalhista. E nesse caso, as partes não precisam se fazer acompanhar por advogado. Já nesse outro procedimento que estamos falando hoje, empregador e empregado já ajustaram entre si um acordo com o auxílio de advogado ou do sindicato e levam esse acordo para homologação, validação judicial. Mas os dois institutos têm objetivos comuns, que é reduzir a litigiosidade e encerrar eventual controvérsia entre patrão e empregado de modo amistoso, por meio de um acordo e não através de uma sentença, que na maioria das vezes não agrada completamente nenhum e nem outro, além de ser mais caro e mais demorado. Fabrício, e há limite de valor para esse acordo? Sim, é um projeto experimental e o CNJ definiu, com base na média dos acordos entabulados em 2023, que nos primeiros 6 meses só será possível se valer desse procedimento para acordos de valores superiores a 40 salários mínimos.
Perfeito. E para quem quiser aí chegar a usar essa ferramenta, essa resolução, o que é que ela deve fazer? O que é que o empregador e o empregado eles devem fazer? Eles devem primeiramente procurar um advogado ou o sindicato, porque a resolução prevê expressamente essa necessidade de assistência, e após isso procurar a Justiça do Trabalho para instaurar esse procedimento. Tá certo. Fabrício Cunha, assessor jurídico da CNA, mais uma vez, muito obrigado aqui pela sua participação. Eu que agradeço, Bruno.